Bom dia, ouvintes da Flores FM. É sempre uma alegria, uma honra e uma responsabilidade muito grande de nós estarmos aqui e levarmos a todos vocês que nos ouvem pela Rádio Flores FM e vocês também que nos acompanham através da nossa live. Então, que a gente possa sempre, o nosso compromisso é o Evangelho de Jesus. Por isso que nós fizemos o Evangelho na rádio, ou seja, durante muitos anos a gente vem e abre, o Evangelho para que através dele possamos nós termos, essas palavras eternas de Jesus, para que cada um de nós possamos conduzir as nossas vidas, através de uma fonte, digamos assim, sólida, de uma base grandiosa, para que possamos sermos senhores, e autores da nossa vida. Então, é sempre uma grande honra. Estamos aqui então com o Alessandro, na mesa. O Antônio, bom dia e vamos lá então. Bom dia a todos. É isso aí, A gente sempre se reúne no sábado para conversar um pouco, para tentar elucidar, entender algumas questões que são inerentes à nossa vida e que muitas vezes a gente passa a vida toda sem se dar conta, perdendo oportunidade de alinhamento da nossa conduta, porque todo mundo quer ter uma vida boa, todo mundo quer buscar felicidade, todo mundo quer momentos de alegria, de satisfação, de realização, mas a gente precisa entender, primeiro pontuar o que são essas buscas, se elas são apenas materiais ou se elas são de satisfação interna, e através disso estabelecer quais os mecanismos que a gente deve buscar a exercer para atingir esses fins, Porque senão a gente... E é o nosso normal, de todo ser humano, basicamente, ir meio assim atabalhoado na questão do viver, sempre correndo atrás do imediato, e quando alcança já tem mais alguma coisa, e aí a gente só se desgasta, Só se gasta mesmo, perde o que se chama de energia, que todo mundo fala, eu estou exausto, mas é um exausto de circular sempre em volta de coisas que não nos trazem uma satisfação íntima. E é isso que a gente tenta através desse livro, que é o Evangelho, com mensagens antigas, mensagens de Jesus, explicadas através da visão espírita. Por isso que às vezes a gente brinca, correr para não chegar a lugar nenhum. Então, mas tudo tem uma base, um fundamento, e é como tu colocaste, às vezes a gente não dá devida importância para as coisas da vida, só que chega um dia e chega um tempo que as coisas mudam. E muitas vezes tu tem que ter, Então, quando Jesus falou, bem-aventurados que sofrem, aí ele diz lá depois, mas ai daqueles que riem, ai daqueles que acham que está tudo certo. Até parece que Jesus era invejoso. E ameaçando a gente. Uma num lado e outra, que ele era assim, bem-aventurados que sofrem, de gostar de ver o sofrimento. E na realidade não é isso, Quando ele dizia também, acumuleis tesouros, não na terra, que a traça e a ferrugem corrói e o ladrão leva, mas os tesouros do coração. Então a gente não dá a devida importância, só que chega num ponto da nossa vida que tu começa a perder, E até o próprio corpo material, ele tem um tempo de duração. E aí tu começa a perder tudo isso. E se tu não tem uma poupancinha, Se tu não tem um valor interno que te dê assim a certeza, ou te dê uma esperança, uma fé e uma esperança para aquilo que te espera, verdadeiramente fica difícil. E é isso que a gente até muitas vezes tem notado. Almas, pessoas que durante a vida
acumulam, né, num segmento, e quando precisam, vai lá buscar e não tem nada, mas também não fez muita coisa para que tivesse, né? É porque a vida, não é que ela nos surpreende, ela é dinâmica. E a todo momento ela nos propõe situações novas, mas não é que ela nos propõe, somos nós que estamos, né, provocando essas situações novas. E através disso que chega até nós, a gente percebe que não estamos preparados por não fazermos, vamos dizer, aquela relação de viver de forma correta. A gente está acumulando aquela poupancinha que tu disse, a gente pensa sempre na questão material, mas tem coisas que não exigem aquilo. Então aquilo lá que eu guardei não serve para nada. Enquanto que os valores de aprender a viver, eles servem para qualquer situação. Exato. Ah, vem uma situação assim, eu sei como me comportar porque eu tenho harmonia dentro. Não é eu, né? A gente deve ter, né? Sim. Essa harmonia, esse equilíbrio, para poder lidar com cada situação externa sem deixar, ou melhor, sem ter aqui dentro algo assim em turbulência, porque senão... É que aquela velha pergunta, né, que é colocada para todos nós, quem é que tu é e onde é que tu tá, né? Então, quem é que tu é? Importante, né? Sim. E onde é que tu tá? Né? Então, se tu é isso, por que tu tá dando importância para isso? Né? E se tu é uma coisa maior do que é pregado, então, né? Será que tu não tem que te comportar de uma forma diferente aonde tu tá? Né? Então, por isso que a gente sempre coloca, né, que essa questão do crescimento espiritual, essa questão de tu te espiritualizar, é aquilo que os nossos irmãos dizem, né? É um processo muito difícil, individual, né? E que exige sacrifício, exige renúncia. Quando Paulo dizia matar o homem velho para que ressurja um homem novo. Esse processo de matar e nascer é uma coisa demorada, sofrida, né? Sacrificial mesmo. Exatamente. Exatamente. Porque até às vezes a gente lê as coisas, e essa frase é uma frase tirada de texto evangélico, né, de matar o homem velho, e a gente às vezes não aprofunda, a gente não, né? Quem ouve não aprofunda isso, não entra, mas de que forma fazer isso? Mas é muito simples, né? Nós temos que nos modificar, nós temos que, esse sacrifício significa deixar de ser quem eu sou, os meus gostos, abrir mão das coisas que me trazem satisfação, porque são coisas que não me auxiliam na minha evolução como ser humano. São só satisfações. Isso aí chega uma hora que não tem mais graça. É num nível, né? Satisfação é um nível. E o julgamento? E o julgamento é um outro nível, né? Então, tu te satisfaz na matéria e tu julga o ambiente, né? Que é a própria matéria. Então, a gente perde um tempo grandioso, né? Porque aí a gente está sempre correndo atrás na questão de satisfação e a gente nunca está bem porque na questão do julgamento, né? Porque se a gente olhar ali fora, a gente se apavora, mas se não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba, se tudo está perfeito e correto, cabe a mim o julgamento da obra? Não, cabe a mim o entendimento, cabe a mim, né, a supremacia, digamos assim, supremacia não, eu digo através do entendimento de tu fazer alguma coisa de bom no meio de tanta coisa ruim. Porque quando tu julga, né, tu te torna ideia, tu te identifica pelo julgamento, tu te nivela, aqui, né? tu te nivela. E ao invés de buscar... Agora, quando tu entende quem que tu é, aonde que tu tá e como funciona, muitas vezes o teu posicionamento ele é bem diferente, né? Tu não vai sofrer tanto, né? Por que a gente sofre uma guerra que não tem nada a ver conosco? Tudo bem, aí tu vai dizer, mas tem... Sim. Mas muitas vezes tem o teu vizinho aí no teu lado
que tu nem olha para ele, por quê? Porque tu tá estressado por causa que estão matando crianças inocentes no outro lado do planeta. Tá certo? Mas, na realidade, tu tem que estar atuante todo o tempo e no meio em que tu tá. Onde que tu tá, exatamente. É ali que tu consegue fazer alguma coisa. E o julgamento, ele te anula e te tira. Uhum. Né? Como o prazer, né? Ele te preenche, mas te escraviza. Então é complicado. É complicado. Por isso até outro dia, né, brincando lá na palestra, né, nós estávamos falando, e aí eu disse assim, eu não sei se você estava assistindo, eu disse de como a vida ela é engraçada de um lado, né, com tantas nuances, né, pessoas que agem por instinto. Nós estávamos falando do instinto e do instinto e do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio, foi agora quinta-feira. Que a gente tem escolha, né? Uhum. E eu digo, pá, como é que pode, né? Aquele cara, ele pega, sem julgar, mas ele pega aquela carteira de cigarro, ali tá desenhado, tá mostrando, e isso dá câncer. Isso vai te quebrar. Vai te matar, cara. E aí o cara, né? Então... Ele só vira ela. Também, né? Não quero saber disso não, aqui. a gente não está julgando, né? A gente só está colocando... Mas é uma forma da gente ver o comportamento humano, né? Exato. Então, nós estamos nesse ambiente que, às vezes, as pessoas fazem atrocidades no piloto automático. Uhum. Né? Porque se fazem isso contra si, imagina o que não fariam se uma situação se abrisse contra os outros, digamos assim, né? Então, por isso que a vida, ela é um espetáculo, eu sempre digo, né? Um teatro, é uma coisa fantástica, né? Porque são tantas as nuances, né? São tantas as matizes, as cores, as situações, que dá a cada um de nós, assim, oportunidades imensas. Claro, de às vezes tu te perder nos prazeres, né? De às vezes tu te revoltar no julgamento, como também, né? De tu te sentir útil, né? De tu pensar assim, pô, né? Tem essas coisas, são todas elas boas, não, mas eu vou me sacrificar com isso e vou dar isso, um pouco disso para aquele que não tem. Ou não vou julgar porque compreendo que às vezes aquelas almas, que nem eu falei, né? Não fazem por maldade. Muitas vezes fazem por ignorância, né? Porque se conhecessem a lei, não fariam o que fazem. Então a vida, assim, ela é... Por isso que a gente tem que ter a base do evangelho, né? Tem que ter a base de... Porque Jesus era um cara, né? Jesus, ele é um irmão mais velho nosso, né? Ele é catedrático naquilo que ele ensina, ele tem PhD num monte de coisa, né? Então ele veio numa missão, né? Que realmente foi uma missão, né? Ele veio preocupado com esse nosso entorpecimento com as questões materiais, com esse nosso desligamento na questão espiritual. Ele veio para, né? Ele mesmo diz, eu vim prestar um julgamento e quanto quero que ele se cumpra. Então o que é? Ele veio, se doou, que é a questão do julgamento, tu entendeu? E quanto quero que ele se cumpra. Então, quer dizer, não tem ninguém que vai poder dizer, eu não sabia, eu não tive um modelo, eu não tive um exemplo, eu não tive um irmão mais velho na família que me disse o que eu tinha que fazer. Tu tem, ele deixou escrito e tu não tem mais como negar. Por isso que a gente sempre coloca aquela questão, né? Que tem lá uma turma, chegam para Jesus e dizem assim, Jesus, faz ali um prodígio para que cremos, né? Tipo, fazer um milagrão, aí nós vamos acreditar em ti. Ele diz, negativo. O que vocês tinham que ver, vocês já viram. E, olha só, e pelo fato mesmo de terem visto, estão condenados. Porque viram e não mudaram. E continuam nos seus interesses. Então o evangelho, ele é a porta, né? Feliz daquela pessoa que começa construir o reino de Deus dentro de si, pequenos tijolos, mas com uma base evangélica, né? Que ela é relativamente simples. Amar a Deus e fazer aos outros. Né? E ele
tu vê, ele trouxe essa mensagem como um professor, mas de uma forma suave, né? Sim. Ele não era um cara raivoso, um cara nervoso, uma pessoa braba. Sim, positiva, ele, né? Ele era... o que eu tô falando é o que está escrito, né? A forma como... E a maneira como ele se relatam portava. ele, é tudo de uma suavidade, porque a mensagem dele era para o nosso sentimento, para a nossa mudança. E ele sabia... De onde ele vinha, para onde ele ia E quem andava nós. com ele. E quem éramos nós. Essa é a verdade. Ele sabia que a gente não quem ia ele era compreender e onde essa ele estava. mensagem naquele momento. Que era uma mensagem, para nós, né, que calculamos tempo, uma mensagem de longo prazo. Uma mensagem que nós estamos ainda tentando assimilar. Mas era o começo. O começo de uma iluminação planetária que ele trazia para nós. Sim. É um facho de luz. Não, e o cara estava tão acordado que ele dizia, né? Eu sei de onde vim, eu sei de onde eu vou, né? Eu não faço minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou, né? Que era Deus, nosso Pai. Então ele sabia perfeitamente o que ele estava fazendo aqui. A tal ponto que por várias vezes ele antecipou, né, o que iria acontecer com ele. Uhum. E aí até os próprios apóstolos não entendiam, né? Porque eles achavam que ele vinha com Achavam poder que era uma e glória. figuração, né? Que ele viesse destruir toda aquela, né, aquela coisa, e na realidade a proposta dele era bem diferente, né? outra. Por isso que até hoje a gente não entende, e por isso que hoje nós estamos tentando compreender, e por isso que a gente faz o Evangelho na rádio. E hoje que vem abrir o Antônio para nós aí, para ver qual é que é, né, a orientação aí para nós. Capítulo 21. Haverá Meu falsos Deus. cristos e falsos profetas. E nós abrimos os falsos profetas. Cada vez parece que tem mais. Quando tem mais gente no mundo, tem mais falso profeta também, né? E profeta o que é? Na realidade, né, dentro de um... É muito bom a gente contextualizar tudo isso, né? Porque dentro... Eu sempre uso o exemplo de família porque é fácil de nós compreendermos, né? Dos irmãos mais novos, dos irmãos mais velhos e do respeito que os irmãos devem ao pai e à mãe, né, na questão egrégora, na questão, digamos assim, moral, né? Então, o que é um profeta? É um irmão um pouquinho mais velho, mais dotado, né, de entendimento, e que, pelo conhecimento que ele tem, ele profetiza, mas ele orienta, né? É que nem tu vê um jovem com uma bicicleta, não precisa nem ser com um carro. Tu tem um filho, um irmão teu mais novo e tu já é velho. E aí tu vê o teu irmão mais novo pegando aquela bicicleta e não tendo limite com ela. Tu chega para ele e diz, tu vai levar um tombo. Vai dar problema. Tu vai te machucar. E ele, não sei o quê. Mais dia, menos dia, ele se machuca. Porque, né? Então, tu é uma pessoa iluminada? Não. Tu é uma pessoa diferente do que as outras, os profetas? Não. São só irmãos nossos que muitas vezes por conhecimento adquirido, muitas vezes por conhecimento inato, eles têm dentro deles um conjunto de informações adquiridas por conhecimento, por forma inata, que eles profetizam, dizem, tu vai cair, vai acontecer isso, te cuida com aquele outro. Só que nessa turma que tem o conhecimento e que tem o conhecimento que vem com ele inato também, tem no mundo os bons e os maus. Então tem os bons profetas, né? E os maus profetas. Tem os verdadeiros e os falsos. Tem aqueles que se apoiam em Deus e tem aqueles que se apoiam nos seus interesses. Então os falsos profetas são nossos irmãos, um pouquinho mais, que se dizem até, né? Uhum. Porque se são falsos, não são melhores, né? Que se colocam numa posição um pouco mais avançada do que a nossa e pregam discursos, né, que não são aquilo que ensina Jesus, aquilo que não ensina Deus e aquilo que não ensina a moral. Por isso que são falsos profetas e Jesus até lhe diz, os prodígios serão tantos naqueles tempos agora que vão enganar até os eleitos, né? Ou seja, essa galera... Até os bons.
Essa galera vai fazer tanta coisa que às vezes até os bons vão ficar iludidos, achando que aquele é o caminho correto. E o caminho correto ele é muito simples, a porta ela é estreita, né? Eu vou ler aqui a parte que tem do Evangelho, né? Sim, que Jesus, que é o que tem nos nossos evangelhos em casa. É o que baseia esse capítulo. Isso aí. E aí depois, os espíritos, o próprio Allan Kardec, que foi codificador e tal, eles vão trabalhando em cima dessa informação. Uhum. Então, o título do capítulo 21 é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. Então está lá em São Lucas, no capítulo 6. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se colhem cachos de uva das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ele é outro também, depois a gente vai... Depois está no Evangelho de São Mateus, né? É. Que às vezes são, não é traduções, são interpretações da mesma coisa. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Espertos, né? Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. E aí depois... Tem mais. Tem mais um pedaço, né? É. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob o meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Inclusive o Henri Cristo estava por aí até um tempo, né? Não sei se ainda não está, né? E eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não creiais, porque se levantarão falsos profetas e falsos cristos, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. O interessante do Evangelho é que a gente tem que ter... a gente tem que sentir, né, o que ele quer dizer. Essa essência. Porque ele fala de uma maneira grande, ampla, né? Quando ele diz assim, é pelos frutos que tu avalias as árvores. Eu plantei 5 pés, né, de pinheiro, porque eu gosto muito de pinhão. E por incrível que pareça, aqueles 5 pés, depois de 15 anos, eu fui ver que eles eram macho, né? Eles não dão pinhas. Né? Eles não davam pinhas. Então, quando ele diz assim, que é pelos frutos que tu avalia as árvores, isso significa uma questão de tempo, de observação, né? Não de julgamento obrigatoriamente. Mas a gente vê assim, a gente vê que aquele que profetiza é um cara que está na frente e os outros seguem. Então ele diz assim, tu tem que cuidar bem que tipo de fruto que essa árvore dá. É claro que num primeiro momento, em questão de dias, tu não vai saber. Por quê? Porque eles se escondem com peles de ovelha e por baixo eles são lobos rapaces. Ou seja, eles dizem para ti aquilo que tu quer ouvir. Caminhos fáceis, facilidades, tu entende? Que é aquilo que a gente gostaria. Deixa que eu resolvo. Né? E aí tu te fascina com aquilo. Mas tu tem que ter a sutilidade de observar quais são as obras desse cara. Né? O que na vida dele ele está fazendo? Como é que ele se comporta? Não tanto no julgamento, mas se tu está seguindo o cara, tu vai ver o que o cara faz. Né? Então, aí tu vai tendo uma noção exata. Por quê?
Porque uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim sempre vai dar coisa ruim. E é assim que funciona. Por isso que ele diz: o homem de bem tira as coisas boas do tesouro do seu bom coração. E o homem mau tira do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, vê que beleza que é isso, né? Eu escutei um lance bem legal quinta-feira, né, atendendo uma pessoa, e ela me dizia assim: como vocês conhecem as pessoas, né? E isso isso assim me fez pensar no aspecto qual, porque foi feito um atendimento fraterno, né? E então foi colocado para essa pessoa, foi profetizado, foi colocado para essa pessoa linhas, né, de moral, de conduta, do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito, mas tudo dentro da questão do evangelho. E essa pessoa, ela se sentiu assim tão identificada com aquilo que foi dito, que parecia que eu entrava dentro dela e eu descobrisse quem ela era. E na realidade não, né? Na realidade é que nós já temos uma certa idade até, né? Um certo conhecimento, e a gente mais ou menos entende como funciona. E funciona como? Fala a boca o que está cheio o coração, né? Tu só vai fazer aquilo que tu sabe. Se tu não tem base, conhecimento e tal, facilmente tu é identificável. Não que a gente vá te expor, mas quando tu fala com uma pessoa que tem um certo grau de entendimento, de cultura, tu nota, né? Quando tu fala com outra, tu também nota. Então, por isso que Jesus diz: fala a boca o que está cheio o coração. Não tem como nós não sermos o que somos. Não tem como se esconder, né? Não tem como se esconder. Tu até pode mascarar, que nem ele diz. Por um tempo. Por um tempo. Mas mais dia, menos dia, tu te mostra. Porque a força da vida que está dentro, ela vem para fora. Ela é grande, é. E ela vem para fora. Então, por isso que ele diz, né? Então, que tem que ter essa observação. E se tu vê que esse líder, né, que essa pessoa que está na frente, está dando esses frutos amargos, né? E hoje, estava lendo ali, eu estava lembrando, né? Essas passagens de Jesus, elas são antigas, né? Imagina. Hoje nós temos esse aparelho aqui, o aparelho celular, que tu busca na internet informações. Só que tem informações verídicas e informações criadas por algum interesse, seja ele por ignorância ou desconhecimento de quem produziu. O que eu quero dizer é o seguinte: tem muita gente apregoando por aí muitas coisas, falando de várias coisas, usando um pouquinho daquela metáfora que ele usou de dos lobos com peles de cordeiro. São pessoas boas, são pessoas isso, pessoas papapá. Mas o que fruto, sutilmente, às vezes por ignorância, não é nem por maldade, o fruto que elas estão disseminando, as mensagens que elas estão passando, são mensagens que não servem praticamente, às vezes, para nada. De temores, de alertas. Quando a gente tem que se preocupar, não é com o que vai acontecer daqui a não sei quanto tempo, que ninguém sabe, mas é a possibilidade que eu tenho hoje. O que eu posso fazer hoje? Porque o que adianta eu saber de algumas coisas que eu não sei nem se são verdades e passar o meu dia preocupado e, inclusive, disseminando essas coisas adiante, quando, de repente, a oportunidade do agora, ela é desperdiçada. Então, e uma oportunidade que tu pode tu mesmo buscar. É que nós somos lobos em peles de ovelha. Nós somos tão terríveis que a gente quer o quê? Que a gente quer que os outros nos conduzam. Para quê? Para que se der um problema, a gente culpa que foi ele que nos conduziu pelo caminho errado. Tu fulano entende? falou. Sim. Pô, eu levei uma vida dentro daquele lance lá e tal, e hoje olha só o que o cara fez. Tá, mas e aí? Né? O próprio Jesus diz, e eu também nessa questão dos pinheiros, eu cortei eles, porque eles não faziam o que eu quero. Aí plantei um outro exemplo, né? Eu plantei uma cerejeira. Cara, já faz 5, 6 anos e nada.
Aí então me disseram, olha a loucura da coisa da vida, né? Me disseram que tem que bater nela ou fincar uns pregos nela. E aí o cara me diz assim, faz isso. E que se ela não der no ano que vem, aí sim, tu corta ela mesmo. Por quê? Porque eu vou ocupar aquele espaço por uma outra. Porque chega o... Jesus fala isso, né? Chega o capataz lá pro Senhor e diz assim, eu vou cortar aquela planta lá porque faz 3 anos que ela não está produzindo. Aí o Senhor diz, não, primeiro cava ao redor dela, deita adubo, e depois, se ela continuar não produzindo, aí sim, tu pega e tu corta. Né? Então, a gente tem que ter essa grandeza, não do julgamento em si, mas de entender que quem tem que fazer esse trabalho somos nós. E que a maioria daqueles outros que dizem que estão fazendo por nós, muitas vezes não é isso. Porque aqueles que fizeram por nós, né, olha o que eles fizeram. O Jesus, a tua fé te curou. Ele não fez nada. A mensagem dele era bem diferente Ele não fez do que nada. a gente tá falando. Né? Tipo de favorecimento. É. Não tinha essa de amiguinho. É. Né? Sou amigo de Jesus, aí ele dá um jeitinho para Tô mim. salvo. Dá um jeitinho. Nada a ver. Bom, inclusive, eu não me lembro agora, mas tem uma situação que onde ele nasceu, lá em Nazaré, ele não cura ninguém. Uhum. Né? Mas tem uma situação que tem alguém próximo a ele que queria ser curado e tipo, Jesus não cura. Né? E aí essa pessoa fica um tanto quanto magoada com ele. Por quê? Desiludida, né? Ah, não, eu confundi um pouco. Não foi com Jesus isso. Foi com o Zé Arigó. O Zé Arigó. O Zé Arigó tem um filme fantástico dele, mas com Jesus aconteceu a mesma coisa. Com todos acontece a mesma coisa. Com todos eles. Porque quem se salva não é o cara, é a pessoa. Né? Quem busca. Quem busca que encontra no cara, porque ele é o veículo e tu busca nele. É o José Arigó que tinha um filho que tinha problema. E o Zé Arigó, ele curou milhares. Bom, ele foi um fenômeno. Ele fazia cirurgias espirituais a seco na frente da TV. Uhum. É só procurar aqui e vocês vão ver. Tá tudo documentado, né? Tudo documentado. E aí ele não conseguia curar o filho dele. E o filho dele tinha uma mágoa muito grande com o pai, porque o pai... E ele morre de acidente de carro, né? É uma história muito bonita. Vale a pena estudar isso aí, né? Assim, assistir para... E Zé Arigó entender, né? É um cara brasileiro que estava ali no outro lado da coxilha, né? E há poucas décadas atrás, já Sim. tinha o quê? 40, 50 anos atrás? 50? Que inclusive o Chico Anísio, vários assim autores, ele fez cirurgias ao vivo, né, com um estilete, cortando os caras e tal. Então, para nós vermos que tudo depende da pessoa e que tu não pode seguir. Fora o que ele alerta aqui nessa outra, ó. Olha na outra aqui que ele diz, ó. Levantar-se-ão falsos profetas que seduzirão muitas pessoas. E agora essa é fatal, ó. E porque a iniquidade será abundante, bem no fim. Não é naqueles que tu leu no fim. É que esse aqui tá. É. É do Evangelho mesmo? Sim. É do Evangelho mesmo. Tá, aqui, ó. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. O que é porque a iniquidade será abundante? O que é iniquidade? Isso aqui é aquilo que a gente está vendo na prática hoje. Né? É tanta maldade, tanta sem vergonhice, que a gente deixa de fazer as coisas boas porque a gente... Não, e iniquidade é uma coisa errada que é vista como certa. Ganhou um viés. Um viés de que não está errado. Todo mundo faz. Todo mundo faz, então. Pode. E pode buscar lá no dicionário o que é iniquidade. Iniquidade é uma coisa errada, né? A nível de moral, porque a maioria faz, né? Então isso aí não, mas não tem problema, né?
Não tem problema. Aí então ele diz, e como a iniquidade será tanta que os dias de hoje. Ou seja, parece que nós perdemos totalmente a ascensão, essa questão de valores, né? Do que é certo, do que é errado. E aí ele diz, e a caridade de muitos se resfriará. E é verdade. Mas depois ele orienta. O que é a caridade de muitos se resfriar? A gente vendo tanta coisa errada, a gente não ajuda por medo dele estar mentindo, por medo dele não merecer, por medo. Mas não é o correto. E aí ele diz, mas será salvo aquele que preservar até o fim, perseverar até o fim. Ou seja, se tu, que nós falamos aqui várias vezes, né, Antônio? Se tu está ajudando um cara que ele faz mau uso, né, daquilo que tu deu para ele, o problema é dele. O problema é dele. Né? Eu tenho que saber qual é a intenção Exato. que me move a ajudar ele. Exato. Se é para resolver o problema, para ele parar de me incomodar, é uma intenção. Se é para realmente entender a necessidade dele, não julgar o que ele vai, se ele vai conseguir superar essa dificuldade através de uma força de vontade, com aquilo que eu estou ajudando, é outra. Mas são distinções, né? Não adianta... A gente não consegue trabalhar a gente, imagina querer arrumar os outros. Não, e como tu enxerga aquilo que ele faz, de repente, aí tu já tem um motivo para não fazer mais, né? Tá, não vou ajudar porque pá. Aí a gente ganha o motivo para não ajudar ninguém, né? Exato. E aí, eu ajudei um. E aí isso vai fazer o que em ti também? Isso, a nível de profeta, né? Tu vai fazer o quê? Tu vai ficar ali quietinho, né? Seguindo o lobo, né? Vestido de pelinha de ovelha. Se tu não vai para um lado, tu vai para o outro. Tu entendeu? Tu vai ficar ali quietinho. Por quê? Porque tu acha que é por aí. Ao invés de tu assumir as rédeas da tua vida, tu te aprofundar no teu conhecimento, conhece-te a ti mesmo, busca a verdade e a verdade te libertará. Não, tu prefere seguir nesse ritmo, né, a vida. Mas às vezes chega no fim da vida, né? Eu ia entrar nos detalhes que a gente não deve, mas enfim, né? Tu tá cheio de pecados, aí tu chama o cara para te tirar os teus pecados. Mas como é que ele vai tirar os teus pecados se tu sabe que os pecados dele são piores do que o teu? E ele é o teu... Tu não acredita, né? Se tua fé te curou. Então, é para nós termos uma noção de como é simples, mas para entender tem que pensar, né? E acontece muito disso. O cara te diz, não, deixa para nós que nós vamos resolver o problema, deixa para nós que a gente resolve. Aí chega, né, tu tá lá no penhasco da morte, né, aí tu tá ali meio... E eles te prometeram que vão te ajudar, né, aí tu chama o cara e tu sabe que o cara não é tudo aquilo que ele prega. Tu tem certeza que ele vai conseguir? Né? Ou ele ainda te promete, não, fica tranquilo que Jesus vem te buscar. E tu vai e tu não acha Jesus. Quanto tempo ele me enganou. Mas isso tudo é fruto desse orgulho e desse egoísmo que a gente ainda alimenta de forma muito forte. Porque nessa questão de ajuda, de caridade, a gente é tão egoísta que a gente só precisa de uma justificativa para não fazer. Então a gente reforça o egoísmo, né? Dizendo, mas tu viu... às vezes não é nem comigo, eu digo, não, tive um amigo meu que ele fez e o cara fez dessa forma. Sim. Então, não, para mim, não, também não quero ser melhor do que ninguém. Muitas vezes eu faço coisas que o pessoal me diz, mas tu tá louco, ajudar esse cara e baita tudo. Eu digo, não, eu até sei, tu entende? Mas, entende? Então, quer dizer, aí para enterrar, né? Para enterrar o cara, aí tu diz assim, não, mas eu vim nesse mundo para prestar um julgamento. Não importa o que ele fez. O que importa é o que eu fiz. E se eu fiz, veja bem, que não é o nosso caso, às vezes porque nós somos pessoas como todos vocês. Comuns. Somos comuns, né? Mas eu faço por quê? Eu faço porque quero, digamos, ajudar, né? Quero fazer um pouquinho, né? E aí, então, aquilo que ele faz, o problema é dele.
Então ele não está me enganando. Então por isso eu digo, mas o cara... Não, tudo bem. Mas eu vim para dar um exemplo. Porque eu sei o que ele vai fazer. E mesmo assim, muitas vezes... Tu entende? Por quê? Porque Deus me abençoa de tal maneira que para mim, aquela migalha que ele pede é pequeno. Então, por que eu não vou dar aquela migalha que tanto ele clama? Uhum. Vou arrumar nele um inimigo por causa de uma migalha? Não, não. Muitas vezes, tu continuando dando aquela migalha, né? Seguindo o raciocínio, tu continuando dando aquela migalha, o cara acorda. Ele diz, ele sabe que eu estou num caminho errado, ele sabe que eu estou fazendo a coisa errada, e ainda ele continua me dando, né, me ajudando. Então, quer dizer, eu dou certeza absoluta, porque aconteceu muito disso na minha vida, né? Essas pessoas, elas se libertam, mas elas se libertam por quê? Porque nós acreditamos, não nele, mas na migalha. Nós acreditamos no bem. No bem. E o bem é transformador. Né? O próprio, acho que é Paulo, ele diz, o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então chega um ponto que aquele cara diz, né, eles acreditam, eles me ajudam, por que eles fazem isso para mim? Coisa que às vezes... Porque muitas vezes quando tu vai pedir, tu não dá, a única coisa que ele tem, às vezes, é o vício. Ele vai se agarrar mais ainda naquilo que ele tem. Porque tu não deu. E muitas vezes tu dando... tu não agiu de forma correta, né? Sim. Estamos na hora. Mas eu ia até dizer que a prática do bem, ela é um semear. Que muitas vezes leva um tempo que a gente não compreende para florescer. Então, aquela ajuda, se ela for verdadeira, que é uma prática do bem, mais cedo ou mais tarde, ela vai levantar. A gente tem que acreditar nisso. Claro, mas aí é que tá. Aquela ajuda, tu falou com que palavras? Aquela ajuda quando ela é feita com coração, digamos, né? Com boa intenção, né? Exato. Com a verdade. Por quê? Porque aí envolve aquela questão, né? Tocado de compaixão. Quando tu faz o cara entendendo a situação que ele está vivendo. Tu traz um quanto, né? Exato. Para oferecer. E aí então ele recebe aquilo, mas ele também se torna, né? Digamos assim, ele se torna escravo, né? Do bem que ele recebeu. Mas o bem é uma coisa que mais dia, menos dia, ela vai frutificar. Vai florescer, é uma questão de tempo. Eles prometeram para nós, então. Sim. E é verdade, porque a gente já testemunhou isso conosco mesmo e com os outros. Sim. Então, é só uma questão de raciocínio. Sim. E muitas vezes nós agindo de maneiras egocêntricas e materialistas, né, de não dando, aquela alma ela se afasta cada vez mais do bem e vai se enterrando, né, naquilo. Por quê? Porque nós estamos dizendo para ela, a gente não quer saber disso, a gente não gosta disso, nós estamos fora disso. Mas ele sabe quem nós somos. Ele sabe muito bem quem nós somos. Porque aquele que não tiver nenhum pecado, que me atire a primeira pedra. Então, ele sabe quem nós somos. E ele vive naquele erro dele. E ele busca migalhas em nós. E nós negamos as migalhas. Então, e dessa forma a gente... Sim. Não só se nivela, como se torna pior, eu acho. Porque o pagar o mal como bem, né? Que está escrito também no Evangelho, Jesus. Então, de que forma? Energia negativa com energia negativa soma. Energia negativa com energia positiva, que é a prática do bem, ela anula. Leva um tempo, mas anula. Sim, isso que nós estávamos falando de caridade. Então, para nós sair, a saideira do Evangelho, vamos para Jesus, então. Nós falávamos em caridade, que era, faça o bem, não importa quem. Caridade. Jesus, faz o bem para quem te faz o mal. Seria aquele cara te fazendo o mal, e tu respondendo sempre com o bem. Reza para quem te calunia. Aquele cara falando mal de ti, né? E tu... Difícil? Sim, mas é o caminho. Único. É o caminho. Que é dado a todos nós. Um grande abraço, que a gente possa ter essa coragem, essa valentia de ouvir esse irmão mais velho que está dentro da nossa família, atender aquilo que ele nos pede, porque com certeza a mão dele é pesada, tanto para te erguer,
como para, né, te ajudar e tal, mas também para muitas vezes assim, né, Pra dizer correção. simplesmente. É. Então, por isso que eu digo, o evangelho, ele é uma necessidade, né, e a gente tem que se aproximar e buscando ele a gente se liberta. Um grande abraço. E nada como a gente fazer isso dentro da nossa casa para começar a exercitar para depois ir para a rua. Então, que a gente consiga fazer isso dentro de casa. Obrigado a todos e até E semana que vem. continuamos na rádio, né? Isso aí.